E aí, tudo bem? Já fez sua atividade física hoje? Eu já. Hoje eu tô aqui para comentar mais um artigo que eu escrevi que eu achei bastante interessante. Tem a ver com esses momentos da sua vida em que você percebe que você ajudou muita gente, que você fez a sua parte, que você fez tudo que esperavam de você e você não teve nada de troca. Bastante interessante, né? Eu acredito que os grandes aprendizados que a gente tem na vida, eles se apresentam no nosso dia a dia. Algumas pessoas acreditam que para ter algum conhecimento, elas precisam fazer um caminho de Santiago, elas precisam viajar para a Índia, por exemplo. Mas como eu estudei muita medicina tradicional chinesa, eu aprendi uma coisa com os chineses que eu gosto muito. Eles acreditam que os melhores alimentos, que acabam se transformando em medicamentos, eles estão onde você mora. Que tudo que você precisa está onde você está perto de você. Então eu acredito que todo conhecimento que você precisa, se você prestar um pouco de atenção, ele vai aparecer para você de uma forma ou de outra. Lembrando em conta que nós estamos em setembro, que é um mês em que você também se dedica aos anjos. Se você começar a prestar atenção aos sinais que os anjos deixam, você vai ter muitas respostas. Você não precisa nem de um oráculo para isso. Presta um pouco de atenção. A informação vem para todas as pessoas, não existem privilégios. É só você prestar um pouco de atenção. E o assunto que eu quero comentar hoje é sobre o último artigo que eu escrevi, cujo título é "Sua empregada era de pau e se quebrou". Essa era uma frase que meu pai falava muito quando ele queria se livrar de algum serviço indesejado que a minha mãe passava para ele. A gente se divertia muito com essa frase e acabamos usando no dia a dia. E é bastante interessante porque ele falava isso e ele acabava quebrando o clima e ele se livrando do serviço indesejado. E é verdade na vida. Quando você é muito útil, você acaba se tornando como, por exemplo, uma peça. O que é útil na sua vida? O degrau é útil até que você suba. A bengala é útil enquanto você precisa de apoio. A muleta é útil enquanto você não pode fazer tudo o que você precisa por conta própria. O sapato é útil até que ele não gaste ou quebre o salto. Todas as coisas úteis, elas são úteis temporariamente. Presta atenção nisso. Então você não precisa confundir utilidade com ajuda. Uma coisa é ser útil, outra coisa é você ser trouxa. E eu inventei uma palavra para me lembrar disso e para deixar de ser trouxa, que eu escrevo aqui no meu artigo. Você se torna uma pessoa out. Se lembra do inglês, out, tudo aquilo que está fora, tudo que não faz parte. Mas no meu caso, out é um apelido que eu dei para otário útil, que é o que eu fui muitas vezes, e alguns de vocês também são ou devem ter sido. O que é o otário útil? É aquele que ele está sempre ajudando todo mundo, é aquele que está sempre disposto, é a pessoa que você sempre vai procurar quando precisa, só que por sua vez, quando você precisar, você não vai ter ajuda nenhuma, você não vai ter nada. E aí você começa a achar que tem algo de estranho. Nos atendimentos com tarô que eu fiz, muitas pessoas me procuravam e achavam que elas estavam com alguma macumba, né? Tem gente que não gosta que usa essa palavra, porque macumba é um instrumento. Mas tudo bem assim que o brasileiro se refere. Quando ele acha que tem alguma coisa de errado com ele, ele acha que ele está com alguma macumba. Então eu vou usar esse mesmo termo. Mas não, é apenas o jeito que você se trata. Lembra daquela máxima? Que o mundo te trata como você se trata? E aí você fica na dúvida, você fala o seguinte, mas eu ajudo todo mundo, então por que as pessoas não me ajudam? Então eu paro um pouquinho para você pensar, porque você foi útil. É diferente.
Quando eu dou aquilo que me sobra, eu não preciso ter aquilo de volta. E eu fico bem. Sempre isso. Mas o otário, que é o que a gente era, e eu fui muito durante muito tempo, não. Ele está ajudando, mas na cabeça dele, a hora que ele precisar, aquela pessoa vai ajudar ele também. Isso não vai acontecer. Repara, em todas as vezes que você foi útil ou otário, as pessoas não vão te bancar. O retorno disso, quem dá é o universo. Então tem muita coisa interessante que eu queria comentar com vocês. Muitas pessoas me procuram, por exemplo, para reclamar dos filhos, que a pessoa se esforçou muito, a pessoa até ela era pobre, vou usar mais um termo. Ela não tinha muitos recursos econômicos, mas ela se matou. Eu estou usando os mesmos termos que as pessoas usam quando falam comigo. Ela se matou para ajudar os filhos. E ela realmente sabe o que está falando, porque ela se anula, ela realmente se mata. É como se ela deixasse de viver. E algumas pessoas acham que a função dos pais é essa, é se anular para ajudar os filhos. Você já deve ter ouvido várias frases, eu também já ouvi dizendo assim, quando você casa, acaba um pouco da sua vida. Mas quando você tem os filhos, aí acabou tudo. Tudo gira em torno dos filhos. Mas você acha que é isso que o universo quer para você? Que você se anule? Se fosse assim, que graça que teria. Porque essas pessoas que se anulam para dar tudo para os filhos, tudo até que elas não tiveram, e elas repetem muito isso, eu quero dar para os meus filhos tudo que eu não tive. Mas será que é isso que Deus quer de você, que o universo espera de você? Acredito que não, porque o retorno costuma ser bem negativo. Normalmente a pessoa reclama que não teve nada de volta, ou que teve foi bem ruim. Então é a pessoa com poucos recursos que reclama que assim que os filhos cresceram, arrumaram um bom emprego, se casaram, eles não querem mais saber dos pais, ou não ajudam em nada. E eles ficam muito frustrados com isso. Ou pais que já eram ricos, que deram tudo para os filhos, que livraram os filhos de muita coisa, e que no fim da vida os filhos acabam por jogá-los até em asilos de quinta categoria. Ainda tem até isso. Então tem muita reclamação, muitos pais revoltados. Eles acabam por se revoltar com Deus depois, mas Deus não tem nada a ver com isso. Foi uma escolha tua. E como é que surge a pessoa que é útil e otário ao mesmo tempo? Normalmente surge na infância, com pais que têm pouco tempo, ou que trabalham demais, ou que fazem isso às vezes até sem perceber. Mas é aquele pai que ele dá muito mais atenção para a criança que tem boas notas, para a criança que arruma a cama, que ajuda na casa, que faz tudo, para a criança que não chora quando toma uma injeção, para o menino que mata barato, eu cito bastante isso. Aquele menino que compra tudo para as tias, vai comprar pão para as tias, para a avó. É aquela criança que faz tudo para ser aceita e ela começa a entender que para ser aceita, ela precisa ser útil. Só que ela não percebe e ela leva isso para o resto da vida dela. E você continua. E aí você começa a acreditar que para arrumar uma pessoa legal, para amar alguém ou para ser amado, você continua necessitando de ser útil. E aí que você vai se ferrando e afundando cada vez mais. Aproveitando que o ano que vem não, né? Para mim o ano que vem começa no mês que vem. Dia 31 de outubro, eu já falei no outro vídeo para vocês, começa o ano novo para nós, para os magos. Você pode aproveitar esse, como se fosse um ritual de começo de ano. Aproveitar e fazer algumas mudanças na sua vida. Mudanças na sua vida. Ritualize essas mudanças. Você não precisa ofertar comida para as deidades. Eu queria que vocês entendessem uma coisa, gente. Quem precisa de alimento é o ser humano. Todo alimento que você oferece para uma deidade, para um santo, para um espírito, seja lá para quem for que você acredita, a única coisa que ele vai tirar lá é a energia. Não a energia do alimento se for no espírito evoluído, ele não precisa disso. Espírito não precisa de alimento. Ele tira aquilo que é bom para a alma dele. Então o amor que você estiver oferecendo é isso que ele recolhe.
Então, quando você oferece alguma comida, pelo menos nos rituais dos magos, depois de alguns minutos, você mesmo come aquela comida. Você não precisa despachar, como em algumas religiões. Você oferece o teu amor. Então, uma dança que você faz, por exemplo, é uma forma muito maior de você compartilhar o teu amor com a deidade, do que você oferecer uma comida. Comida você dá para seres humanos encarnados. Os desencarnados, e quanto mais luz eles têm, eles não apreciam isso. Quem aprecia comida são aqueles espíritos que estão ainda muito no começo da evolução, que realmente sentem fome do outro lado. Sentem fome, sede, gostam de bebidas alcoólicas, por exemplo. Isso eu não estou falando de Umbanda não, tá? Não confunda. O pessoal da Umbanda usa todo o material para poder purificar as pessoas, é completamente diferente. Então o que eu estou te dizendo é que você não precisa fazer nenhum ritual muito caro para pedir alguma coisa. Você pode repartir as suas dúvidas com as deidades, porque elas não vão realmente fazer por você. O que você pode fazer é mostrar que você não está conseguindo enxergar um caminho. E você pode oferecer, por exemplo, uma dança ou uma música para que essa deidade enxergue você aqui. Isso é bacana, é isso que eu faço muito. Então eu dou algumas dicas aqui que eu tive do meu anjo mentor, de quando eu comecei a estudar magia cabalista. E eu não aprendo só isso, eu estudo vários tipos de aprendizados. Então teve algumas coisas que foram passadas para mim que podem ser muito úteis para vocês. Eu vou ver aqui, vou falar cada uma. Não esquecendo de comentar com vocês, eu escrevo esses artigos normalmente para trazer mais informações e eu acabo colocando um vídeo. Então tem sempre um artigo que eu escrevo no site do Somos Todos Um. Você vai encontrar meus artigos lá, Rosana Ferraz Chaves, é esse nome que eu dou lá. E eu também estou fazendo alguns vídeos para aumentar esse conhecimento das pessoas que leem. Eu comecei a fazer isso porque começaram a ter muitas pessoas que liam os artigos. E como muitas são de fora de São Paulo, eu moro em São Paulo, fica difícil dar um curso presencial. Por isso que eu estou começando a dar cursos online. Então, sempre tem algum artigo junto com o vídeo. Por isso que você deve estar vendo isso daqui. Então, vou falar para vocês algumas das exigências que os meus anjos tutores me passaram. Primeira, você só vai responder aquilo que te perguntarem, mesmo que você tenha muito a dizer sobre o assunto. Como eu tenho uma sensibilidade bastante grande, às vezes eu bato o olho numa pessoa, eu consigo saber exatamente por que ela está passando pelo que ela está passando. Ou eu consigo sentir se tem alguma doença na hora dela. Ou por que ela está triste, ou o que ela poderia fazer para sair daquilo. Só que eu não tenho autorização para falar. Por que não? Porque esse caminho que a pessoa precisa passar é que vai levar ela a aprender por ela mesma. Nós não estamos aqui para fazer nada pelos outros, no sentido de deixar que as pessoas deixem de fazer as próprias escolhas. Eu posso te orientar se você me perguntar, se você me disser, você está vendo alguma coisa, você tem algum toque para me dar? Eu dou. Mas você é que tem que decidir que caminho você vai. Então você não precisa nem de um oráculo para isso. Mas às vezes a pessoa não está nem aberta para ouvir. E às vezes eu falo, a pessoa não, ela até sabe, até concorda. Só que o assunto é muito incômodo. Então ela nem quer continuar no papo. Então você precisa encontrar uma pessoa aberta para ouvir. Por isso que eu só falo, se a pessoa me perguntar e se eu tiver autorização. Porque às vezes, mesmo ela perguntando, eu não posso dizer nada. 2. Você só vai ajudar a quem te pedir ajuda, mesmo que você saiba que a pessoa está precisando. A necessidade faz parte do aprendizado, a humildade também. Às vezes você ajuda a pessoa, ela nem reconhece que foi ajudada, e ela não reconhece que ela está sendo ajudada simplesmente porque ela não aprendeu ainda a lição. E ela acaba persistindo no erro, achando que vai cair do céu. Isso não vai acontecer, os tempos mudaram, a espiritualidade mudou. Então, se eu vejo a pessoa precisando, o que eu costumo fazer antes é perguntar até para os meus oráculos se eu posso fazer alguma coisa.
E eu garanto para vocês que na maioria das vezes a resposta é não. Desde que a pessoa aprenda. Se você for ajudar, você acaba mais atrapalhando do que ajudando. Então, às vezes, o caminho até chegar numa meta é mais importante do que a meta. 3. Você só vai dar aquilo que te sobrar. O que significa isso? Eu não posso dar aquilo que me falta. E as pessoas fazem muito isso. Principalmente os cáritas, né? O Gasparito chamava o pessoal de cáritas. E eu peguei essa palavra para mim, é verdade. Então a pessoa, ela quer ajudar, mas ela quer ser idolatrada por aquilo. E aí ela posta nas redes sociais, olha, eu ajudei tal pessoa, tira até a foto. Eu ajudei isso, eu ajudei aquilo. Então o que ela quer? Ela não está ajudando porque ela tem um bom coração, porque ela quer realmente te ajudar. Normalmente ela quer aparecer. Ou ela quer um prêmio aqui desse lado, ou ela quer um prêmio do outro lado. Então ela acha que ela ajudou um monte de gente e que assim que ela morrer ela vai para um lugar maravilhoso. Normalmente ela acha que ela vai para o nosso lar e ela não vai. E ela acaba ficando em lugares muito mais sombrios e ela fica com muita raiva. Ela culpa Deus, ela culpa todo mundo, ela acha que ela foi enganada, só que não. Então nós podemos ser falsos com todo mundo, mas a espiritualidade enxerga a nossa alma. Então, como Jesus dizia, dá com uma mão e esconde a outra. E não espere nada de volta. Se você está solitário e você começa a trabalhar, por exemplo, num lugar, ajudando pessoas, isso não tira a tua solidão. Solidão não é isso. Talvez a tua forma de sair da solidão seja se pondo um pouco no lugar daquelas pessoas que precisam de ajuda. Uma coisa que eu aprendi muito importante aqui é que uma hora eu sou professora, outra hora eu sou aluna. Então não esquece isso. Uma hora você é professor, na outra você é aluno. A gente não domina nada, a gente não sabe tudo. Você precisa entender se nesse momento você está em condição de ajudar ou de ser ajudado. Ser humilde faz parte do caminho. Não existe injustiça no mundo, bem polêmico, né? Tudo tem um porquê, mesmo que você não saiba qual é esse porquê. Nem tudo pode ser dito para você agora, mas aceita a prova que vem para você. Pode te parecer muito injusto no momento, mas se você aceitar, primeiro você escapa do karma. Karma o que é? É aprender uma lição que não foi aprendida, mas quando eu aceito a lição que veio para mim, você acaba não entrando no karma, você vai para o dharma. O que é o dharma? É fazer o que precisa ser feito. Então eu já me livrei de muita coisa aceitando aquilo que para mim era muito inexplicável e até muito injusto no começo. Então uma dica que eu te dou, não acredite diretamente em injustiças. Sempre existe um motivo, mesmo que você não saiba qual é. Se você não sentir a real vontade de fazer no seu coração, não faça. Na dúvida, não faça nada, espere maiores esclarecimentos. Quando você não está entendendo nada, não sabe para onde você vai, espere um pouco mais, fique onde você está. O universo sempre vai te dar maiores informações. Ou você pode até pesquisar antes de tomar uma decisão. Então, aqui é o inverso. É a pessoa que precisa de ajuda. Às vezes você vai achar que está desesperado, que não tem saída. É o outro lado que quer que você pense assim. Se vem para sua mão, sempre existe uma saída. O que você faz para encontrar essa saída? Espera, se acalma. Porque quanto mais estressado, menos você vai perceber os sinais que os anjos colocam todos os dias na sua vida. A espiritualidade te manda mensagem o tempo todo, tanto o lado positivo quanto o negativo. Quanto mais estressado, menos você consegue. Você se bloqueia, você se fecha. Então você precisa se acalmar, meditar um pouquinho, esperar, porque a resposta vem. O universo sempre te ajuda, mesmo que você não peça. Você sempre vai ter ajuda para sair de onde você se colocou. Dentro desses termos, quando puder ajudar, ajude.
A ajuda que você ofereceu não vai ser retribuída pela pessoa que foi ajudada. O universo é quem vai bancar a sua retribuição e ela está garantida. Então não tenha medo. Não existe disso. Eu fiz, eu plantei e não colhi. Não é aquela pessoa que você ajudou que vai te ajudar em retribuição. Não espere isso. É o universo. Isso funciona 100%. Sempre funcionou comigo. Por exemplo, você ajudou uma pessoa, você emprestou dinheiro. A pessoa não te devolveu esse dinheiro, ou quando você estava precisando, ela não pôde contribuir. Mas alguma outra pessoa vai fazer as vezes dela. Certeza. O universo sempre banca, porque nós representamos o mercado que é esse mundo. A Cabala acredita muito nisso. Que a prosperidade você pega como se fosse num mercado universal. Então tudo, você é um banco aqui. Você é o gerente desse banco que representa a prosperidade do universo. Então toda a movimentação que você faz, ela é retribuída. Os cabalistas antigos diziam que o que mais chama a atenção dos seres mais evoluídos é quando você movimenta alguma coisa, quando você faz um tipo de comércio. E comércio nesse sentido não é só comprar mercadoria, mas também conhecimento. É a honestidade que você usa. Então isso chama muito a atenção dos seres divinos. O universo funciona como um grande mercado, onde você pode pegar tudo o que você quiser, desde que você pague o preço devido. Ao contrário do que as pessoas acreditam, isso não vem de graça. Vem de algum tipo de ação que você precisa fazer para obter o que você precisa. Eu vou aproveitar que a gente está já no final do ano. Eu vou fazer vários vídeos. Vou divulgar mais daqui para frente. Eu até comentei no vídeo anterior que eu não sabia exatamente como é que eu ia continuar. Cursos presenciais ainda não dá para a gente fazer. Eu estou numa reforma grande ainda. Estou reformando meu ateliê. Estou reformando a minha sala que eu dou cursos. Isso eu faço na minha casa. Então eu preciso fazer várias coisas. Mas eu vou preparar alguns vídeos que vão ser muito úteis para você entrar legal no ano que vem. Para você se preparar para esse ano novo, mas de um jeito inteligente. Não é ficar pulando ondinha, gente, comendo uva. É bacana pular onda, é bacana comer uva, se reunir com a família, perfeito, maravilhoso. Só que isso vai te dar um retorno emocional. Mas tem muita coisa que você pode de fato aprender. E vai ser assim, coisas com um custo assim ridículo, que é para ajudar todo mundo mesmo, a preço de pizza. Já que aqui em São Paulo tudo acaba em pizza, vão ser cursos pocket a preço de pizza, bem bacana, que a gente vai falar mais para frente sobre isso, que vai ser muito legal para você fazer. Lembrando ainda, se você já está bem, você quer se harmonizar, tem vários cursos interessantes lá no meu site, www.estudioin.com.br, tem muita coisa bacana te esperando, e em breve eu vou fazer mais uma propaganda aqui dos próximos cursos, os mini cursos que eu vou fazer, que vão ser muito interessantes para vocês, que estão a fim de realmente entrar no ano novo sem fazer promessa, mas cumprindo metas possíveis, tá? Então te aguardo no próximo vídeo. Se gostou, curte, compartilha, ajuda a gente aí. Legal? Blessed be e Namastê.